Boa noite, meu nome é Pedro Henrique Reis da Guia, sou acadêmico de História pela UNEMAT, UAB, Universidade Aberta do Brasil, sou policial militar há 12 anos, atualmente sou cabo da Polícia Militar, me incluí nas fileiras da Polícia Militar em 10 de 10 de 2008, né? E hoje eu trabalho na Escola Militar Tiradentes de Juara, né, do município de Juara, em Mato Grosso, e a qual eu me utilizei dessa Escola Militar Tiradentes, né, de Mato Grosso, né, trabalhando na Escola Militar de Juara. Eu me utilizei como um tema, né, do meu projeto, né, de pesquisa. E tema este que se refere à Escola Militar Tiradentes de Mato Grosso, memória, ensino e disciplina, né? Na questão no campo da memória, ensino e disciplina, né? Histórias e memórias da Escola Militar Tiradentes de Mato Grosso, né? No entanto, em bibliografia, né, eu tenho inicialmente o autor Ciro Flammarion Cardoso, né, pelo livro Novos Domínios da História, né, e também a autora Lúcia de Almeida Neves Delgado, né, com o livro Memória, Tempo e Identidade. Outro sim, né, em introdução, meu objeto de pesquisa, como eu já disse, né, Escola Militar Tiradentes, e eu procuro compreender, né, o seu papel pedagógico atual, né, como resultado de um processo histórico, né, oriundo das escolas militares do Exército. E nesse sentido, né, a Escola Militar Tiradentes de Mato Grosso será, como eu já disse, o meu objeto de estudo, né, a partir de uma abordagem historiográfica, né, de sua memória dentro da instituição, né, Polícia Militar de Mato Grosso, onde no primeiro capítulo eu abordo, né, a história e memória do ensino militar no Brasil, né, história e memória do ensino militar na Polícia Militar, né, e história e memória do ensino militar em Mato Grosso, né. Contudo, no primeiro capítulo, história e memória do ensino militar, né, no Brasil, em modelo, né, de escola militar das Forças Armadas do Exército, né, as polícias militares do Brasil, né, elas acabam baseando nesses moldes institucionais da Escola Militar das Forças Armadas do Exército Brasileiro, né, para criar então uma escola que fosse gerada, né, que fosse gerida, né, administrada por oficiais, em primeiro momento do Exército, né, e já no molde da Polícia Militar, né, que tivesse como um diretor, né, um oficial, né, do posto em primeiro momento, né, coronel. Em continuidade, né, eu também busco, né, resgatar a memória das Forças Armadas do Exército Brasileiro, né, que tem a função não somente da questão da carreira militar, né, mas também de formar, né, ou melhor, de difundir, né, profissões públicas e civis, estabelecendo conexões entre o setor civil e militar, né. Ato contínuo, o ensino da escola militar, ele surge, né, ele surge não somente a partir da vinda da família real, né, já buscando já um campo mais historiográfico, né, ele não começa necessariamente com a chegada da família real ao Brasil, mas sim bem antes
por volta de 1699 a 1808, né, antes da chegada da família real, ele já tem um resquício de ensino militar, né, aqui no Brasil, né, entre aspas Brasil, né, não era Brasil ainda, mas aqui no Brasil já tinha esse resquício desse ensino militar, né, o qual, com a chegada da família real em 1808, acaba com que Dom João, né, em estudo, né, ele visa criar uma guarda que proteja, né, a sua família, efetivando a criação do exército já no governo de Dom Pedro II, né, por volta de 1840, o qual governou por 49 anos, né, foi de 1840 a 1889, 49 anos no poder, né. Então ocorre propriamente dita a fundação do exército, né, que tem a função de proteção, né, a função de proteção da família real portuguesa, né. E o ensino militar, já nessa época, ele já é baseado nos moldes da hierarquia e disciplina, né, no qual a hierarquia ela prevê o ordenamento de níveis diferentes, né, numa escala, né, passando ali pelo soldado, pelo cabo, pelo terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, né, pelo subtenente, segundo tenente, primeiro tenente, né, capitão, major, né, tenente coronel, coronel. Na época, né, já tínhamos o general, né, o marechal, no caso do exército. Então, essa é a hierarquia, né, são ordenamentos em níveis, né, de escalas. Já a disciplina, ela é uma observância rigorosa, né, das leis, dos regulamentos, né. Então o exército, ele já nessa época, ele começa, né, o seu ensino militar baseado, né, na hierarquia e na disciplina, né. Outro sim, é válido ressaltar, já em 1890, né, Benjamin Constant, o qual participou, tem uma participação fundamental, né, no exército. Ele foi professor também no exército, né, na escola militar do exército à época, e ele tinha, Benjamin Constant, ele participou da proclamação da República, né, e ele tinha um pensamento de teoria e prática, né, no exército, né, porque o exército, já desde essa época, ele tem a função de ser mais prática do que teórico. Por quê? Porque prática, por quê? Porque visa a defesa de um país, a defesa do seu território, né? Então, você tem que ir para saber lutar na guerra, se caso houver uma guerra. Então, a prática é muito importante. Só que Benjamin Constant, baseado em teorias positivistas e cientificistas, ele vê, né, a possibilidade de ser um ensino militar, né, buscando a memória, o ensino militar, à época, né, ser mais teórico do que prático, porque aquele que está à frente de um exército, né, ele tem o objetivo de ser mais intelectual, ele tem que pensar antes de agir, né, mas essa teoria de Benjamin Constant, de cientificista, ela não deu certo, ela acabou regredindo, porque houve várias reformas, né, no exército, né, de acordo com no passar do tempo, houve várias reformas e cada vez tentando modificar um pouco mais, né. Inicialmente, né, por volta de 1890, nós tivemos 3 escolas, né, militares. Uma no Rio de Janeiro, em Praia Vermelha, outra no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e Fortaleza, no Ceará, né. Tinha lá os seus pré-requisitos para entrar, né, na escola militar, e ter entre 15 e 21 anos. Tinha a questão da artilharia, cavalaria, infantaria, engenharia, né, que visava formar oficiais especificamente para o exército, né, defender a pátria, né. Ademais, a parte pedagógica, né, ela ficava com professores, né. Dessa época já víamos professores,
né, que atuava juntamente com oficiais, né, do Exército, e a parte disciplinar administrativa ficava com a questão dos oficiais do Exército, né, que ficavam à frente, né. Ato contínuo, já em 1918, no governo de Venceslau Braz, ele dá importância para a escola militar brasileira, né, de treinar acadêmicos já para atuar, né, na Primeira Guerra, né. Venceslau Braz, o governo dele já começou, né, no início, já na Primeira Guerra Mundial, né, e ele deixa bem claro que os oficiais da escola de guerra na época, né, eles têm o seu estágio já dentro da Primeira Guerra Mundial, né, eles já começam a lutar já na Primeira Guerra Mundial, né. Vale ressaltar, né, fazendo aqui, utilizando das palavras, né, de Lucília de Almeida Neves Delgado, né, interpretando Benjamin, ela diz que sobre a memória é contribuir para que as lembranças continuem vivas, atualizadas, não se transformando em exaltação ou crítica, né, pura e simples do que passou, mas sim um meio de vida em procura de escombros, né, passam a contribuir para estimular e reativar o diálogo do presente, né, e com o passado, ou seja, busca utilizar do presente para com o passado, né? Ele vem no presente, aí eles mergulham, buscam um escombro no passado, né? E aí, baseando nisso aí, né, eles retornam, eles estabelecem um diálogo, né? Segundo Lucília, eles estabelecem um diálogo. Isso é a memória, né? A memória é voltar, né, tempos para trás, né, baseado no presente, ela retorna e novamente ela volta para o presente, né? Já em 1929, no governo de Washington Luiz, ocorre um projeto de implementação da escola militar, né, a questão da aviação, né, escola de aviação. A aeronáutica, ela foi criada em 1941, né, mas em 1929 já tinha um pré-projeto da criação da aeronáutica, né. Entre 1940 e 1942, já passando ali pelo Estado Novo do governo de Getúlio Dornelles Vargas, como ministro de guerra, o nosso mato-grossense, né, Eurico Gaspar Dutra, né, ministro de guerra, já começou a treinar, né, os oficiais da academia, né, para atuar já na Segunda Guerra Mundial, né. Então o Eurico Gaspar Dutra, ele começa a ir nessa academia e convocar, né, os prestes acadêmicos a se formar pela escola militar, a entrar na Segunda Guerra, já um estágio, né, de vida já na Segunda Guerra, colocando em prática toda aquela teoria acadêmica que eles aprenderam durante todos os tempos, né. A memória, né, ela contém incomensuráveis potencialidades, né. Ela destaca principalmente o fato de trazer consigo forte marca de elementos, né, e mitos fundadores, né, que além dos elos que conformam a identidade de relação de poder, né, ela traz muitas recordações, né, em suas dimensões mais profundas que conformam, né, com essas heranças que acumulam tradições, experiências. Então, resgatar isso, né, a memória. Já encerrando, o tempo curto, né, já vai dar 15 minutos, encerrando, já no governo de JK, né, um fato muito marcante foi a revolta de Jacareacanga, né, em que, em primeiro momento, JK foi acusado de ser comunista, né, semelhante a João Goulart. Então, por ser acusado de ser comunista, ele vai sofrer forte oposição da escola militar, né, que vai tentar impedir
a sua posse, né? Mas o ministro Teixeira Ló ele vai acabar impedindo, né? Entrando intermediando essa situação, e JK ele acaba conseguindo então assumir o seu poder, né? Exilando alguns revoltosos, né? Mas depois ocorre a questão da anistia política, né? Por momento vamos desenvolver mais a questão da pesquisa,